Boa tarde, senhoras da Oasis. Hoje, dia 16 de julho, eu quero saudar vocês com a senha do Novo Testamento de hoje, que está em João capítulo 4, versículo 14, onde diz assim: Jesus Cristo diz assim: a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Que cada um de nós, que cada uma de vocês, senhoras da Oase, também possa ser como essa fonte de água que leva para a vida eterna, por causa daquilo que Jesus fez e faz na vida de vocês. Eu convido para nós ouvirmos e cantarmos agora o hino Aqui Chegando o Senhor, e em seguida nós vamos ouvir uma saudação e uma mensagem da nossa presidente, a Sônia. Aqui chegando o Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Boa tarde, queridas colegas da Oasis. No lema deste mês, que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 7, lemos: O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Podemos ver como precisamos da palavra de Deus, como ele nos ajuda, e muitas vezes, mesmo assim, não confiamos nele e colocamos a palavra em dúvida. Quantas vezes já chegamos a uma situação semelhante à de Elias? Sem ver qualquer saída, prostramo-nos e dizemos: melhor seria morrer. Nós nos sentimos pequenas, fracas, abatidas, sem desejos nem sonhos, tão sozinhas e deprimidas, nos sentimos até mesmo abandonadas por todos, até por Deus. Quantas vezes em nossas vidas temos pensamentos negativos, mas nosso bondoso Deus não atende o nosso pedido de fracasso, nem quer que nós desistamos de lutar pela vida, ainda que soframos todos os tipos de danos físicos ou psicológicos. Assim, Deus quer nos mostrar que temos um longo caminho pela frente, que, para seguirmos, temos que nos alimentar com a palavra de Deus, que nos sustenta sempre, mesmo nas estradas mais sinuosas. Não esqueçam que Deus, nosso Senhor, tem um propósito muito especial para cada um de nós, também para você. O caos e o sofrimento são momentos de reflexão e análise, para que em Deus possamos encontrar as soluções para nossos problemas ou a força, fé e coragem suficientes para vivermos sem medo e pavor de enfrentá-los. Quando nos sentimos fracas e desanimadas, vamos nos lembrar da força e confiança que recebemos de Deus. Confiar e ter fé nos torna pessoas vitoriosas e fortes. Texto de Eliane Flegue, da Condor, do Rio Grande do Sul. Queridas, nestes tempos de Covid-19, Deus nos sustenta. Vamos permanecer firmes e confiantes. Este tempo passará. Desejo a todas um abençoado dia. Parabéns carinhoso às aniversariantes desta semana: Cíntia Rosbach, no dia 12 de julho,
Marlene Folles, no dia 13, Helena Frotcher, no dia 15, e a Herta Elfriede Haas, no dia 17 de julho. Muitas bênçãos de Deus neste novo ano de vida. Um abraço e beijo carinhoso a todas vocês. Muito obrigado, Sônia. E hoje, então, eu convido para nós refletirmos sobre um texto bíblico muito, muito bonito. Eu acho fantástica essa história que está relatada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41, onde nós lemos assim. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é este que acalma as tempestades? Quem é este que acalma também as tempestades da nossa vida? Essa pergunta é muito importante para nós nos fazermos, em especial nesse tempo bastante difícil, bastante complicado que nós estamos vivendo por causa do coronavírus, por causa de tantas notícias ruins, por causa do isolamento social. Há tanta incerteza, tantas perguntas, tantas dúvidas, tantos medos, nós não sabemos como é que as coisas vão continuar. E para esse momento, muito importante esse texto, onde Jesus, então, ele está dormindo num barco que enfrenta uma tempestade e os discípulos ficam apavorados e ele então pergunta para eles, depois de acalmar o mar, né? Jesus pergunta para eles, vocês ainda não têm fé? Aonde é que nós nos agarramos nesses momentos difíceis? Como é que anda a nossa fé? Afinal de contas, o que é fé cristã? Muita gente pensa que com fé tudo está resolvido. Com fé nós nunca teremos problemas. Gente querida, isso é ilusão. É uma doce ilusão. Fé cristã não é pensamento positivo. Pensamento positivo não é fé cristã. Nós precisamos atinar de que pensamento positivo é quando eu aposto em mim mesmo, na minha força, no meu querer, na minha vontade ou em alguma força misteriosa do universo. Isso é pensamento positivo. Isso não é fé cristã. Fé cristã não é confiar em mim mesmo e no meu querer e no meu bem-estar. Não é nada disso. Fé cristã é confiar, apesar dos problemas, confiar que tudo está nas mãos de Deus. Confiar única e exclusivamente em Deus e não em mim mesmo. A fé cristã, ela não me protege dos problemas. Pessoas de fé, pessoas cristãs também têm problemas. Pessoas de fé também ficam doentes. Pessoas de fé também enfrentam as tempestades, enfrentam enchentes, enfrentam todos os problemas. A questão não são os problemas da vida, não é o mar, não são as circunstâncias. A questão é como é que nós enfrentamos os problemas. Como é que nós lidamos com os problemas? Essa é a questão. Os discípulos, quando eles enfrentaram aquelas ondas, eles eram os discípulos de Jesus, eles tinham a sua fé também. Mas vieram as ondas e Jesus estava dormindo tranquilamente. Quantas vezes nós enfrentamos doença, problemas, crise, perguntas, dificuldades? Como é que nós lidamos com isso? Ficamos com medo? Ficamos apavorados? Ou confiamos naquele que é o Senhor do tempo, naquele que é o Senhor sobre a história e sobre a tua e a minha história? Essa é a questão.
Os discípulos, ao enfrentarem aquelas ondas enormes que invadiram o barco, assim como nós também enfrentamos as nossas tempestades, eles ficaram com medo. E o problema não eram as ondas, o problema foi o medo. O medo dos discípulos é que fez com que Jesus então dissesse, perguntasse para eles: por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, eles se deixaram amedrontar tanto pelas circunstâncias da vida, pelos problemas da vida, achando que estando com Jesus eles não teriam mais problemas, talvez, né? Muita gente pensa isso ainda hoje. Se eu estou com Jesus vai estar tudo resolvido. Doce ilusão. O medo, então, tira a consciência de que tudo está sob o controle do Senhor e que nós não precisamos ter medo, apesar dos sinais de morte ao nosso redor. Apesar dos problemas, nós não precisamos ter medo. Eu me lembro agora do Salmo 23, né, onde o salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, não terei medo de nada. E aí cabe lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo diz: o Pai e eu somos um. Ou seja, Jesus está pedindo: confiem em mim. É só isso que Jesus espera de seus discípulos e de nós, que nós confiemos nele. E se nós confiamos em Cristo Jesus, nós estamos confiando em Deus. Puxa, alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, se eu estou com problemas no meu computador e o meu pai é o Bill Gates. O Bill Gates é entendido de computador. Puxa, eu não vou confiar o meu computador ao Bill Gates? Eu não vou confiar no meu pai? Ou um outro exemplo, se eu estou com problemas de matemática e o meu pai é o Albert Einstein, é o gênio da matemática, por que eu não iria confiar no Albert Einstein, no meu pai, Albert Einstein? Ou um outro exemplo, se eu quero tocar violino, eu sei tocar violino e eu só não sei afinar o meu violino direito. E o meu pai é o André Rieu. Como é que eu não confiaria o meu violino ao André Rieu? Você confiaria o teu violino ao André Rieu? Então, poxa, se Deus é nosso Pai, o que nós fazemos? Nós podemos confiar, não em nós mesmos, não em pensamento positivo, confiar no Todo-Poderoso Deus e saber que apesar do coronavírus, apesar do nosso isolamento social, apesar de quaisquer coisas que poderiam nos dar medo, nós não precisamos ter medo. Nós podemos confiar neste que é o Senhor da história. É o Senhor da tua história, da minha história. E que nós possamos juntos, então, confiar e orar também uns pelos outros, para que não nos deixemos levar pelo medo, para que a gente possa, de fato, confiar no nosso Senhor. Paz e bem. Amém. Eu convido agora para nós cantarmos juntos o hino Põe tua mão na mão do Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. É Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. É Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Agora juntamos as nossas mãos, oramos.
Amado Deus e Pai, Tu sabes quantas coisas que nos preocupam, que nos dão medo, quantas coisas que chacoalham o barco da vida, porque as ondas ao nosso redor são grandes. Tantas notícias ruins ao nosso redor e nós não conseguimos simplesmente fechar os olhos para essas notícias. Tantas pessoas queridas que estão sozinhas, que estão sofrendo ou que estão doentes e às vezes o medo toma conta da gente. Senhor, afasta de nós todo o medo, segura na nossa mão, dá-nos a certeza de que Tu és o Senhor da história e que de fato não precisamos ter medo, como pessoas e como oásis. Assim nós pedimos, Senhor, a Tua bênção para o nosso grupo, a Tua bênção para cada integrante desse grupo. Intercedemos por toda a criação que geme de dor, por toda a gente que tem medo, para que mais pessoas tenham certeza absoluta de que apesar de tudo que está acontecendo, apesar do vale da sombra da morte, Tu és o Senhor da história. Conforta-nos, auxilia-nos, abençoa-nos, preenche-nos desta certeza. Assim nós oramos como Tu nos ensinaste em Jesus Cristo, quando dizemos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na paz de Cristo, na paz de Cristo, na paz de Cristo, sigamos nosso caminho. Na paz de Cristo, na paz de Cristo, na paz de Cristo, sigamos nosso caminho. Então vamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para todos vocês. No domingo de manhã, um pouco antes das 9 horas, vocês também estarão recebendo o link do culto em casa. Vamos celebrar com alegria. Forte abraço para todos vocês. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos ou aonde tenhamos que ir, da extensão de Tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De Tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos.